Beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Números, leremos o capítulo 26. Senhor, aqui está a tua palavra, dando a compreensão necessária para vivê-la, que eu e minha esposa possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Continua conosco o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo que neles há. E também as pessoas que efetivamente ouvirem, acessarem esse vídeo, possamos viver felizes como estamos, em meio ao teu amor, favor e poder, mais e mais. Amém. Bem, temos no capítulo 26, 65 versículos. Leremos de um modo dinâmico. Se não couber em um só vídeo, terá parte B. Diz o versículo 1 em diante: Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos que em Israel for capaz de sair à guerra. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pois nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, falaram aos cabeças de Israel, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluítas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carme, a família dos Carmitas. São essas as famílias dos Roubenitas. Os que foram deles contados foram 43.730. O filho de Palu, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Esses Datã e Abirão são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. Quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo. Quando o fogo consumiu 250 homens, isso serviu de advertência, mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São essas as famílias dos Simeonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. São essas as famílias do filho de Gade, segundo os que foram deles contados, um total de 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas, de Amou, a família dos Amolitas. São essas as famílias de Judá, segundo as que foram deles contados, num total de 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jassube, a família dos Jassubitas, de Zinrom, a família dos Zinronitas. São essas as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados, no total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Zered, a família dos Zereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleelitas. São essas as famílias dos Zebonitas, segundo os que deles foram contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade a família dos Gileaditas. São esses os filhos de Gileade, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Asriel, a família dos Asrielitas, de Siquém, a família dos Siquemitas, de Semida, a família dos Semidaitas, de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos senão filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram
Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São essas as famílias de Manassés, os que foram deles contados foram 52.700. São esses os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Taã, a família dos Taanitas; de Herã, filho de Sutela; de Herã, a família dos Heranitas. São essas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São esses os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Belá, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airão, a família dos Airamitas; de Sufã, a família dos Sufamitas; de Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã; de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamanitas. São esses os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. São esses os filhos de Dan, segundo as suas famílias: de Suão, a família dos Suamitas. São estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, tinham 64.400. Os filhos de Asser, segundo as suas famílias: de Ina, a família dos Inaitas; de Isvi, a família dos Isvitas; de Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas; de Maquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Asser foi Sera. São essas as famílias dos filhos de Asser, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias: de Jazeel, a família dos Jazeelitas; de Guni, a família dos Gunitas; de Gesser, a família dos Gezeritas; de Silém, a família dos Silemitas. São estas as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que deles foram contados foram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel: 601.730. Disse o Senhor a Moisés: a estes se repartirá a terra em herança segundo o censo. A tribo mais numerosa darás herança maior, a pequena herança menor. A cada uma em proporção ao seu número se dará a herança. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo o nome das tribos de seus pais a herdarão. Segundo a sorte, repartir-se-á a herança deles entre as tribos maiores e menores. São esses os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. São essas as famílias de Levi: a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou a Anrão. A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Anrão a Arão, e a Moisés e a Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho perante o Senhor. Os que foram deles contados foram 23.000, todo homem de idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança com os outros. São esses os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Pois bem, este foi o último versículo do capítulo 26. Deus é maravilhoso e o censo de todos ele conta. Somos contados por Deus. Que Deus abençoe a todos.